Graças e paz, amados irmãos. Nós estamos aqui fazendo uma devocional e vamos falar de um assunto que está muito comum nos nossos dias atuais, né? Estamos sofrendo muito com isso. E no livro de 2 Reis, no capítulo 6, versículo 24, fala de um acontecimento que está muito semelhante ao nosso, não ao extremo como foi, mas se continuar de uma maneira dessa tal, poderia acontecer. Então na Bíblia há resposta para todas as coisas. Então no 2 Reis capítulo 6, versículo 24, fala de Samaria, quando ela é cercada. Eu sei que vocês devem conhecer bem esse assunto, e se você conciliar esse assunto com o que nós estamos vivendo, parece muito propício aos dias de hoje. Nós estamos vivenciando isso. Então nós vamos ao texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E sucedeu depois disto que Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram um cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, e quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 siclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: acode-me, ó rei meu senhor. Mas ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo o rei lhe perguntou: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o seu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E o outro dia disse-lhe eu: dá cá teu filho, para que comamos. E ela escondeu o seu filho. Ouvindo o rei as palavras dessa mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro sobre a sua carne. Então disse ele: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, quando o rei enviou um homem adiante de si, para antes que os mensageiros chegassem a Eliseu. Disse este os anciãos: vede como este filho do homicida mandou tirar minha cabeça. Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai para fora com a porta. Porventura não vem após ele o ruído dos pés de seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Então disse Eliseu: ouve a palavra, Senhor, do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida. No 7 diz: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderá isso acontecer? Disse Eliseu: eis que o verás com teus olhos, porém não comerás. Não é muito parecido com o que estamos vivendo hoje em dia? Essa crise de Samaria, ou seja, Samaria ela é cercada e ela sofre uma opressão estrangeira. Um outro povo de fora cerca Samaria de tal ponto que não há mais progresso nenhum, nada mais funciona, nada entra e nada sai. E quando não se há um crescimento, nós vamos chegar a uma pobreza extrema, porque vai chegar um momento em que tudo que nós temos guardado vai se acabar. Se você tem uma despensa na sua casa, e se não entrar mais nada que possa preencher aquilo que está sendo gasto, vai lhe fazer falta. E quando o homem sente fome, nós vemos que a situação chegou de um extremo de uma cabeça de jumento, que é uma coisa que, se você colocar em valores, não valia nada, estava valendo muito dinheiro.
até as fezes da pomba, o esterco da pomba estava valendo muito dinheiro, ao ponto de virarem canibais, de se devorarem um ao outro. Então, meus queridos e amados irmãos, estamos vivendo uma época de crise. O assunto mais falado nos dias atuais em nossa nação é a crise. Crise política, nós estamos vivendo uma crise financeira, nós estamos vivendo uma crise moral, nós estamos vivendo uma crise social, crise na saúde pública. Como se não bastasse a epidemia da dengue, zika vírus e a chikungunya, agora ainda temos que nos volta a atormentar a população também o vírus da Covid-19, no qual nós esses dias temos perdido muitas pessoas, entes queridos, como a nossa irmã Noemi, que segundo foi falada, parece que essa doença acabou tirando-lhe a vida, e nós ficamos com grande pesar da perda. Então vivemos também uma grande crise espiritual, onde as pessoas estão cada dia mais se distanciando das coisas de Deus. Mas eu quero meditar com você hoje sobre um período da história do povo de Israel, como foi essa que nós demos, em que eles enfrentaram também uma grande crise. Vejamos nestes dias quais as lições que podemos aprender com a grande crise que se abateu sobre a capital de Israel e a cidade de Samaria. Teve ali 4 personagens interessantes que se destacaram nessa história, que foi o rei de Israel, o capitão do exército de Israel, o profeta Eliseu e os 4 leprosos. Vejamos quais foram as suas reações diante de crise em Samaria. Aprendemos com eles como nós devemos também reagir em tempos de crise. Samaria era uma cidade fortificada, isso fala de autoconfiança. Às vezes nós confiamos em nossa força própria, capacidade, intelectualidade, sabedoria, sagacidade. Quantos confiam em si mesmos e não entendem que, por mais fortes que sejam, sempre há vulnerabilidade e erros em nós? O rei da Síria, Ben-Hadad, ajuntou os seus exércitos, cercou a cidade de Samaria, e naquela época as cidades eram cercadas por grandes muros e plantações que ficavam para o lado de fora. Então, como os exércitos da Síria fecharam todas as entradas e saídas da cidade, logo ficou impossível a entrada na cidade de alimentos. E houve uma grande fome na cidade. Em poucos dias começou uma grande crise em Samaria. A inflação cresceu a tal ponto que a Bíblia diz que uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, a 4ª parte de esterco de pão por 5 peças de prata. Então a crise em Samaria era tão intensa que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e mulheres comiam seus próprios filhos. A crise era terrível. E quando eles querem achar o culpado, assim como nos dias de hoje, apontam que o culpado é a China, dizem que esse vírus foi criado pela CIA, foi comprado pelo Bill Gates, falam que é a China que tramou tudo isso. Então vai aparecer vários culpados, assim como o rei culpava Eliseu. Então ele manda lá, queria arrancar a cabeça de Eliseu, mas Eliseu profetiza uma esperança, porque o papel de todo aquele que é servo de Deus, como a igreja que está aqui na face da terra, nós cremos na esperança, na fé de que algo vai mudar, quando Deus age. Nós estamos vivendo um momento difícil de crise, mas o Senhor, Ele nos traz a esperança daquele que ora, daquele que confia, daquele que tem as suas vestes lavadas, daquele que confia na palavra poderosa daquilo que você carrega, que você não só lê, mas você crê naquilo que você fala. É essa esperança que eu quero trazer para você nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, para que você continue crendo, que assim como o profeta Eliseu profetizou a abundância de víveres no momento de uma crise onde não parecia nada ter solução, mas teve um que não creu, e ele falou assim: você pode ver, mas não vai vivenciar essa bênção. E é interessante quando a gente vê esses 4 leprosos, que eram pessoas totalmente
largada pela sociedade por causa das suas enfermidades, todos sabem disso, não é preciso explicar, que os leprosos não poderiam permanecer dentro da cidade, ficavam jogados fora da cidade. E eles estavam na porta da entrada e foram, já que vamos morrer, vamos lá em algum lugar. E quando chega lá no lugar, numa certa aldeia, no arraial, eles chegam na entrada, não havia mais ali ninguém. Então eles levantaram-se e foram ao crepúsculo para o arraial dos sírios, chegando eles à entrada do arraial, e eis que não havia ali ninguém. No capítulo 7, versículo 5. Ora, porque o Senhor fizera, ouviu no arraial dos sírios um ruído de carro de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos Galateus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Ou seja, uma movimentação sobrenatural. Mexeu no psicológico deles, que eles acreditaram que alguma coisa estava acontecendo, e eles fugiram. Então, é o agir de Deus de uma maneira sobrenatural naquilo que o profeta Eliseu profetizou, naquilo que você crê. Nesse momento, Deus pode estar agindo a seu favor, na sua casa, na sua vida. E dando continuidade para nós terminarmos, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, deixaram as suas tendas, seus cavalos e seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos, foram e se esconderam. Depois voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem. A consciência, do ser humano. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e anunciamos a casa do rei. Ou seja, aqueles homens desprezados pela sociedade eram os portadores das boas novas, da providência de Deus chegando naquela cidade. E vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e denunciaram, dizendo: fomos no arraial dos sírios, e eis que eles não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saíram da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: tomem-se, pois, 5 dos cavalos dos restos que ficou aqui dentro, e eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas ficavam aqui do resto, e que se vem extenuando, e enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e os reis enviou os mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide vede. E foram lá conferir a bênção. E foram após a ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera a porta, e o capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã por estas horas haverá 2 medidas de cevada por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder? E ele dissera: eis que o verás, e com seus olhos, porém, não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta, e ele morreu. Então conclamo você a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, acreditar nessa palavra que nós vivenciamos. O momento é de crise, mas a esperança, ela nasce a cada dia. E em breve nós estaremos aqui reunidos de novo, na sede aqui na Vinda Brasil, e vocês nas congregações, juntamente com seus dirigentes e pastores, junto com o corpo ministerial, os grupos de músicos, o grupo de departamento da igreja. Essa é a palavra de esperança que eu trago hoje,
para que possamos continuar orando, para que passe logo esse momento tão difícil. E chamo a vocês a atenção de participarem das redes sociais do Campo de Vila Kennedy. Tem o Instagram, tem o YouTube, tem no Facebook. Então, todas essas partes da rede social tem ali as informações, os vídeos, tudo que está acontecendo no campo, das coisas que estão acontecendo, as novidades, que vocês continuem ali, perseverando e ajudando, comentando, divulgando, compartilhando. Ore, compartilhe, divulgue acerca desse trabalho, que está sendo tão importante nesse momento, a esses jovens que estão se dedicando de uma forma da sua sabedoria ali, dos áudios, dos vídeos, a fazer esse trabalho para o Senhor. E oremos para que o Senhor possa sempre nos abençoar e estaremos juntos em breve, em nome de Jesus.